A neblina da manhã ainda cobria as ruas de São Paulo quando Maria Helena, de 47 anos, empurrava seu carrinho de lanches pela Avenida Paulista. Eram 5h30 da manhã e ela já estava de pé desde as 3 horas, preparando os salgados que venderia. Suas mãos, calejadas por 2 décadas de trabalho, organizavam metodicamente os pastéis, coxinhas e esfirras. O vapor quente dos quitutes recém-fritos subia, misturando-se com o ar frio da madrugada paulistana. Maria Helena escolheu aquele ponto estratégico há 15 anos, em frente a um grande prédio empresarial. Era ali que executivos apressados compravam seu café da manhã. Ela conhecia muitos pelo nome e sabia suas preferências. Dr. Roberto sempre pedia 2 pastéis de queijo. Dona Cláudia preferia a esfirra integral, que Maria adicionou ao cardápio só para ela. O jovem estagiário Pedro nunca tinha troco, mas sempre cumpria a promessa de pagar depois. O carrinho de Maria não era só seu sustento, era seu orgulho. Pintado de amarelo vibrante com detalhes em vermelho, tinha o nome Sabor de Casa em letras caprichadas. Seu filho mais velho, Gabriel, havia desenhado quando tinha 12 anos. Agora, aos 22, Gabriel estava no último ano de engenharia na universidade pública. Uma conquista que Maria financiava, pastel por pastel, coxinha por coxinha. Sua filha mais nova, Ana Clara, de 16 anos, sonhava em ser médica e Maria guardava cada centavo extra numa lata de leite em pó, escondida no guarda-roupa, para o cursinho pré-vestibular da filha. Naquela manhã de terça-feira, algo diferente pairava no ar. Maria sentiu um aperto no peito, uma intuição de mãe, que aprendeu a respeitar. Ela tentou ignorar enquanto servia seus primeiros clientes, atendendo cada um com seu sorriso característico. Um sorriso que iluminava seu rosto marcado pelo tempo, mas que mantinha a juventude nos olhos que brilhavam de determinação. Foi então que ele apareceu. O fiscal da prefeitura, um homem de uniforme impecável e expressão séria, conhecido na região pela sua inflexibilidade. Maria o reconheceu na hora. Ele se aproximou com passos decididos, o bloco de multas já em mãos, seguido por 2 assistentes. Documento de permissão, ele disse secamente, sem nem olhar nos olhos de Maria. O sangue dela gelou. Sua licença tinha vencido há 2 semanas. Ela estava aguardando a renovação que a prefeitura prometeu que sairia em breve. O pedido tinha sido feito há 3 meses. Todas as taxas pagas. Mas a burocracia parecia não ter pressa. Senhor, eu protocolei a renovação. Está aqui o comprovante, Maria disse, mostrando um papel amassado. Estou trabalhando honestamente. O senhor conhece meu ponto há anos. O fiscal nem olhou o papel. Sem licença válida, não pode operar. Regulamento. É regulamento. Apreensão imediata. Por favor, Maria implorou, e pela primeira vez em anos, lágrimas surgiram em seus olhos. É meu sustento. Tenho 2 filhos na escola. Só preciso de mais alguns dias. O fiscal fez um gesto impaciente para seus assistentes. Recolham tudo. Mercadoria, equipamento, o carrinho, tudo. Nesse momento, o impensável aconteceu. Enquanto os assistentes recolhiam as bandejas, jogando os salgados em sacos plásticos como se fossem lixo, o fiscal se aproximou do carrinho. Com um chute brusco e desnecessário, ele atingiu uma das rodas. O carrinho, já desequilibrado, começou a tombar. Maria tentou segurá-lo, mas era tarde demais. O carrinho caiu com um estrondo no asfalto. O vidro
vidro da estufa estilhaçou em 1000 pedaços. A garrafa de café se abriu, derramando o líquido quente pela calçada. Mas o pior foi ver o letreiro Sabor do Casa, aquele que Gabriel desenhou com tanto carinho. Raquel é o meio. Maria caiu de joelhos ao lado de seu carrinho destruído, sem conseguir conter as lágrimas. 20 anos de trabalho, de madrugadas frias e dias de sol escaldante, tudo destruído em segundos. Alguns clientes tentaram intervir, mas o fiscal ameaçou multá-los. A maioria baixou a cabeça, impotente. Isso é desnecessário. Vocês não têm coração? Gritou uma senhora, cliente fiel de Maria. O fiscal deu de ombros. Estou apenas cumprindo meu trabalho. Ele rasgou a multa e jogou sobre os destroços. R$ 5.000 por operação irregular. Tem 30 dias para pagar. R$ 5.000. Maria não tinha 500. Todo seu dinheiro estava investido nos estudos dos filhos e no estoque que agora estava destruído. O fiscal deu uma última olhada na cena e, por um instante, Maria jurou ter visto um lampejo de satisfação em seus olhos. Recolha esses destroços antes que eu te multe por deixar lixo na via pública, ele disse antes de partir. Maria ficou ali, ajoelhada, cercada pelos cacos de vidro e pelos restos de seu sonho. Algumas pessoas se aproximaram, oferecendo palavras de consolo, algumas notas de dinheiro. Como ela explicaria para Gabriel que talvez ele tivesse que trancar a faculdade? Como diria para Ana Clara que o cursinho teria que esperar? O sol já estava alto quando ela encontrou forças para se levantar. Com a ajuda de vizinhos, recolheu os pedaços do carrinho. O letreiro quebrado, ela abraçou contra o peito como se abraçasse o filho que o havia feito. Cada passo em direção à casa parecia pesar 1 tonelada. A caminhada de 40 minutos nunca pareceu tão longa. Maria Helena chegou em casa, não com o cheiro de salgado frito, mas com o peso de um sonho despedaçado. Mas, nos seus olhos, apesar das lágrimas, a mesma determinação de sempre ainda brilhava. Ela não sabia como, mas sabia que iria se reerguer. Essa história, embora ficcional, reflete a realidade de muito. Enquanto Maria Helena caminhava pelos destroços de seu sonho, 20 andares acima da cena que acabara de acontecer, Rafael Montenegro observava tudo da janela de seu escritório. Aos 38 anos, Rafael era o que muitos chamariam de prodígio do mundo dos negócios. Fundador e CEO da Montenegro Tech, uma empresa de tecnologia avaliada em R$ 2 bilhões. Ele havia construído seu império do zero. Ele desenvolveu aplicativos e soluções digitais que revolucionaram o mercado financeiro brasileiro. Mas naquela manhã, Rafael não estava pensando em códigos, investimentos ou na reunião com investidores japoneses marcada para as 9 horas, ele havia chegado mais cedo, como sempre fazia quando a insônia o atormentava menos o que acontecia com frequência nos últimos meses. O divórcio tinha sido finalizado há 6 meses, e a solidão do apartamento de cobertura na Vila Nova Conceição o sufocava. O trabalho era seu único refúgio, mas até isso estava perdendo o sentido. Foi por puro acaso que ele estava olhando pela janela naquele momento específico. Algo no movimento lá embaixo chamou sua atenção. Talvez fosse a cor vibrante do carrinho amarelo, ou talvez a pequena aglomeração de pessoas. De seu ponto de vista privilegiado, ele viu tudo. A chegada do fiscal, a discussão e então o momento em que o carrinho
foi derrubado. Mesmo de longe, ele pôde ver a mulher cair de joelhos e algo dentro dele se partiu. Rafael conhecia aquela vendedora, não pessoalmente, mas já havia comprado seus salgados algumas vezes quando decidia caminhar pelas ruas ao invés de usar seu Mercedes blindado. Ele se lembrava do sorriso genuíno dela, algo raro de se encontrar numa cidade onde sorrisos são moeda de troca. Lembrava-se também de uma vez em que ela recusou uma nota de R$ 100 que ele ofereceu, dizendo que não tinha troco. Ela insistiu que ele levasse os salgados de graça e pagasse na próxima. Confiança ainda existe, moço. Ela havia dito. Sem pensar duas vezes, Rafael pegou o elevador. Seus assistentes tentaram lembrá-lo da reunião importante, mas ele os ignorou. Quando chegou à calçada, Maria já havia partido, mas os cacos de vidro ainda brilhavam no sol da manhã como lágrimas cristalizadas. Alguns comerciantes que testemunharam a cena ainda estavam por perto, discutindo, indignados, o que havia acontecido. Vocês conhecem aquela senhora? Rafael perguntou a um dono de banca de jornal. Dona Maria Helena, claro, todo mundo aqui conhece. Mulher trabalhadora, honesta. O que fizeram com ela foi uma covardia, respondeu o homem, balançando a cabeça em desaprovação. Sabe onde ela mora? O jornaleiro o olhou desconfiado. Por quê? O senhor é da prefeitura também? Não. Eu quero ajudar. Após alguma hesitação e muita conversa, Rafael conseguiu o endereço. Ele dirigiu pessoalmente até o bairro humilde na Zona Leste. Seu carro de luxo destoava completamente das casas simples e dos fios de energia elétrica que cruzavam as ruas como teias de aranha urbanas. Ele encontrou o pequeno prédio de 3 andares onde Maria morava. A pintura descascada e as grades nas janelas contavam histórias de uma São Paulo que ele raramente visitava. Ele subiu os 2 lances de escada, menos o prédio não tinha elevador, e bateu na porta do apartamento 23. Foi Ana Clara quem atendeu, com os olhos vermelhos de choro. A garota havia chegado da escola mais cedo, depois de receber uma ligação desesperada da mãe. Minha mãe não quer ver ninguém, ela disse, tentando fechar a porta. Por favor, eu vi o que aconteceu hoje de manhã. Eu quero ajudar. Ana Clara hesitou. Então, uma voz veio de dentro do apartamento. Quem é, filha? Um homem. Mãe, disse que viu o que aconteceu. Maria apareceu na porta. Seu rosto estava inchado de tanto chorar. Mas ela tentou recompor a dignidade ao ver o estranho bem vestido em sua porta. O que o senhor quer? Se é da prefeitura, não, Dona Maria Helena. Meu nome é Rafael Montenegro, eu trabalho no edifício em frente ao seu ponto. Eu vi o que aconteceu com a senhora hoje. Maria o reconheceu vagamente. Era o homem da nota de R$ 100. Não preciso de esmola, moço. Obrigada, mas não é esmola. É justiça. Rafael tirou do bolso um cartão, sou empresário, e o que vi hoje me revoltou. A senhora trabalha honestamente e foi tratada como criminosa. Isso não tá certo. Gabriel chegou nesse momento, voltando da universidade. Alto e magro, com os mesmos olhos determinados da mãe, ele imediatamente se colocou em posição defensiva ao ver um estranho em sua casa. Quem é o senhor? Rafael se apresentou novamente. Então, fez sua proposta. Eu quero contratar a senhora Dona Maria Helena, minha empresa tem um refeitório que atende 500 funcionários. Precisamos de alguém que saiba cozinhar comida de verdade com sabor de casa. O salário inicial seria de R$ 8.000, com todos os benefícios.
plano de saúde, vale transporte, vale alimentação. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Maria olhou para o homem como se ele tivesse acabado de falar em mandarim. O senhor está brincando comigo? Nunca falei tão sério na vida. Mas tem mais. Rafael respirou fundo. Eu também quero processar a prefeitura pelo abuso de autoridade e destruição de propriedade privada. Meus advogados vão cuidar de tudo, sem custo nenhum para a senhora. E enquanto isso, vou providenciar um novo carrinho com toda a documentação necessária para que a senhora possa continuar seu trabalho nas horas vagas. Se quiser, Ana Clara agarrou o braço da mãe. Mãe, pode ser golpe. Gabriel foi mais direto. Com todo respeito, senhor, mas por que faria isso? Ninguém faz nada de graça nesse mundo. Rafael pensou por um momento antes de responder. Vocês têm razão em desconfiar. A verdade é que eu cresci vendo minha mãe trabalhar como vendedora ambulante. Ela vendia água no farol. Morreu quando eu tinha 15 anos, atropelada por um motorista que fugiu sem prestar socorro. Eu jurei que quando tivesse condições, nunca deixaria passar uma injustiça contra alguém como ela. Sua voz embargou levemente. Hoje, vendo sua mãe naquela situação, foi como reviver tudo de novo, mas dessa vez eu posso fazer algo a respeito. Maria sentiu as pernas fraquejarem e teve que se apoiar no batente da porta. R$ 8.000, para começar, com possibilidade de aumento conforme o desempenho. A senhora aceitaria ao menos conhecer a empresa? Podemos ir agora se quiser. A história de Maria Helena e Rafael é um poderoso lembrete de que, mesmo nos momentos mais sombrios, um ato de bondade pode mudar tudo. A vida pode nos derrubar, mas a compaixão e a solidariedade têm a força de nos A sede da Montenegro Tech era um gigante espelhado. Por fora, Maria o conhecia bem. Por dentro, era um universo que ela nunca ousou imaginar. Quando as portas do elevador se abriram no 20º andar, ela, Gabriel e Ana Clara entraram num filme de ficção científica. Paredes de vidro, móveis brancos e cinzas e jovens digitando freneticamente em computadores ultramodernos. Gabriel, estudante de engenharia, reconhecia equipamentos que só via em revistas. Ana Clara, de olhos arregalados, segurava firme a mão da mãe, absorvendo cada detalhe daquele mundo tão distante da sua realidade. Rafael, o CIU, os guiou pelo escritório. Pessoal, esta é Dona Maria Helena. Se tudo der certo, ela vai revolucionar nossa hora do almoço. Os funcionários acenavam, curiosos com aquela família tão diferente naquele ambiente. O destino era o refeitório no 22º andar, com uma vista espetacular da cidade. Era um espaço amplo, moderno, com uma cozinha industrial que brilhava em aço inoxidável. Maria passou a mão pelos fogões, abriu os fornos enormes. Era um sonho que ela nem sabia que tinha. Atualmente, temos um buffet terceirizado, explicou Rafael, mas as reclamações são constantes. Comida sem gosto, sem alma, os funcionários acabam pedindo delivery, o que afeta a produtividade e o espírito de equipe. Maria, sentindo o peso da realidade, perguntou: E o senhor quer que eu cozinhe para 500 pessoas? Susan. Rafael sorriu. Claro que não. A senhora seria a chefe. Com uma equipe, queremos comida que faça as pessoas se sentirem cuidadas, comida com alma. Enquanto conversavam, uma agitação começou do lado de fora. Funcionários se aglomeravam, celulares em punho.
Rafael foi ver o que era. Na tela de um dos celulares, um vídeo viralizava a cena da destruição do carrinho de Maria naquela manhã. A hashtag Justiça para Dona Maria já tinha mais de 1 milhão de visualizações em poucas horas. Meu Deus, murmurou Maria, vendo sua humilhação sendo transmitida para todo o Brasil. Mãe. Olha, gritou Ana Clara, mostrando o próprio celular. Fizeram uma vaquinha online para a senhora. Já arrecadaram 40 mil reais. Os olhos de Maria se encheram de lágrimas. Mas desta vez, não eram de tristeza. Rafael viu a oportunidade. Dona Maria, isso muda tudo. A opinião pública está do seu lado. Com essa pressão, a prefeitura vai ter que responder imediatamente. Ele mobilizou sua equipe. O departamento jurídico preparou uma ação contra a prefeitura por danos morais e materiais. O marketing criou uma campanha de apoio nas redes sociais da empresa. Em minutos, a Montenegro Tech publicou uma nota oficial oferecendo o emprego a Maria e criticando o tratamento dado aos trabalhadores informais. A repercussão foi uma avalanche. Outros empresários se manifestaram. O dono de uma rede de restaurantes ofereceu fornecer ingredientes de graça por 1 ano. Uma empresa de equipamentos de cozinha prometeu um carrinho novo, de última geração. Um chefe famoso postou um vídeo emocionado, contando que também começou como vendedor ambulante. A história de Maria havia se tornado um símbolo de resistência. Às 6 da tarde, o telejornal local estava na porta do prédio, querendo uma entrevista. Rafael a preparou rapidamente. Seja você mesma. Fale do coração. É isso que tocou as pessoas. Em frente às câmeras, com uma dignidade inabalável, Maria contou sua história. Falou dos 20 anos de trabalho honesto, dos filhos que estudavam graças aos seus pastéis. Quando perguntada sobre o fiscal, ela foi firme. Não guardo rancor. O problema é o sistema que transforma o trabalho em opressão. Quantas Marias existem por aí que não tiveram a sorte de um vídeo viralizado? A entrevista foi ao ar no Jornal das 8. Às 9, o telefone de Rafael tocou. Era o secretário municipal de Desenvolvimento Social. Senhor Montenegro, precisamos conversar sobre o caso da senhora Maria Helena. Rafael respondeu, com uma voz firme. Perfeito. Venha ao meu escritório amanhã às 8 horas e traga o fiscal José Carlos com você naquela noite. Maria voltou para casa num carro de aplicativo pago por Rafael. Gabriel e Ana Clara não paravam de falar, eufóricos. Maria, porém, estava quieta, processando o dia mais louco de sua vida. De manhã, ela havia perdido tudo. À noite, tinha uma nação inteira ao seu lado e uma nova perspectiva de vida. Antes do dormir, ela pegou o pedaço quebrado do letreiro Sabor do Casa. Talvez não precisasse jogar fora, talvez pudesse emoldurar. Como um lembrete poderoso de que, às vezes, é preciso que algo se quebre por completo para que algo muito maior possa ser construído. A jornada de Dona Maria nos mostra que a união e a solidariedade podem transformar tragédias em triunfos. Na manhã seguinte, o 20º andar da Montenegro Tech parecia um tribunal improvisado. O secretário municipal chegou pontualmente às 8 horas, acompanhado de 2 assessores e, visivelmente descontente, do inspetor José Carlos. Este último estava irreconhecível. O homem arrogante do dia anterior tinha sido substituído por alguém visivelmente
nervoso, suando apesar do ar-condicionado, com os olhos evitando o contato com qualquer pessoa na sala. Rafael havia preparado cuidadosamente o cenário, na sala de reuniões principal, com suas paredes de vidro e vista para a cidade. Estavam não apenas seus advogados, but also representatives from the Street Vendors Association, 2 city council members who had embraced the cause, and 3 selected journalists. Maria estava sentada à cabeceira da mesa, vestida com uma roupa simples, mas elegante, que Ana Clara a ajudara a escolher. Beside her, Gabriel held a folder with all the documents from his mother's work history. Vamos direto ao ponto. Rafael começou com a voz calma, mas carregada de autoridade. O que aconteceu ontem não foi um incidente isolado, é um padrão de abuso que precisa acabar. Temos aqui, ele apontou para um tablet, 127 denúncias semelhantes contra o senhor José Carlos nos últimos 2 anos. Vendedores humilhados, mercadorias destruídas desnecessariamente. Multas aplicadas mesmo com documentação em processo de renovação. O secretário, um homem grisalho na casa dos 50 anos, chamado Roberto Almeida, pigarreou Cierre Montenegro. Entendemos que houve um excesso por parte do inspetor. Estamos dispostos a cancelar a multa da senhora Maria Helena e agilizar seu processo de renovação de licença. Isso não basta. Respondeu Rafael friamente. Queremos uma revisão completa do sistema de inspeção. Treinamento em direitos humanos para todos os inspetores. Um canal independente para denúncias de abusos e especificamente em relação ao senhor José Carlos. Ele fez uma pausa olhando diretamente para o inspetor. Queremos sua demissão e um pedido público de desculpas. José Carlos finalmente falou, com a voz trêmula. Eu só estava cumprindo ordens. O departamento tem metas de apreensão, cotas que precisamos cumprir. Cotas. Anotou imediatamente um dos jornalistas. Você está dizendo que há uma meta de quantos fornecedores precisam ser multados? O secretário interveio rapidamente. Isso é um mal-entendido. Não há cotas oficiais, mas há outras não oficiais. Insistiu o jornalista. A reunião durou 3 horas. Durante esse tempo, Maria permaneceu em silêncio, mas quando finalmente falou, sua voz carregava a força de 2 décadas de luta. Senhores, não quero vingança, mas quero mudança. Somos milhares de trabalhadores honestos nesta cidade, tentando ganhar a vida dignamente. Não pedimos muito, apenas o direito de trabalhar sem medo, sem humilhação. O senhor José Carlos, ela olhou para o inspetor, que pela primeira vez a olhou nos olhos, é apenas um sintoma de um sistema doente. Se ele for embora e nada mudar. Amanhã teremos outro José Carlos e outra Maria chorando por seu meio de vida destruído. As palavras de Maria mudaram o tom da reunião. O secretário, visivelmente emocionado, começou a fazer concessões concretas. Ficou acordado que haveria uma revisão completa dos procedimentos de inspeção, com a participação de representantes dos fornecedores. José Carlos seria transferido para funções administrativas e passaria por uma reciclagem profissional. A prefeitura se comprometeu a criar um fundo de apoio aos comerciantes em processo de regularização. Mas a maior surpresa veio no final. José Carlos, que havia permanecido em silêncio após sua primeira intervenção, levantou-se abruptamente. Dona Maria Helena. Eu preciso me desculpar. Você está certo. Eu me tornei o que jurei que nunca seria. Meu pai foi vendedor ambulante a vida toda. Ele morreu esperando
por uma licença que nunca veio. Entrei para a força de inspeção pensando que poderia mudar as coisas internamente. Mas eu me perdi. Tornei-me o opressor que tanto critiquei. O silêncio na sala era absoluto. José Carlos continuou, agora com lágrimas nos olhos. Ontem à noite, minha filha, do 15 anos, me mostrou o vídeo. Ela me perguntou como eu pude fazer aquilo. Não tive resposta. Ela disse que tinha vergonha de mim. Sr. Montenegro, entendemos que houve um excesso por parte do inspetor. Maria se levantou e, para surpresa de todos, caminhou até José Carlos. Aceito suas desculpas. Todos cometemos erros. O importante é reconhecê-los e mudar. Use sua experiência para ajudar outros inspetores a não cometerem os mesmos erros. A imagem das duas mãos apertando se tornou a foto principal do noticiário do dia seguinte. 3 meses depois, a vida de Maria Helena estava irreconhecível. Ela aceitou o emprego na Montenegro Tech, mas negociou para trabalhar apenas de segunda a quinta. Às sextas e sábados, ela voltava às ruas com seu novo carrinho, agora legalmente licenciado e equipado com tecnologia de ponta. Graças às doações que continuavam chegando, a cafeteria do Montenegro Tech se tornou lendária no mundo corporativo. Maria implementou um cardápio rotativo celebrando a diversidade culinária do Brasil. Gabriel se formou com honras e recebeu uma oferta de estágio na própria Montenegro Tech Ana Clara. Inspirada pela reviravolta da mãe, criou um blog contando histórias de outros vendedores ambulantes, que rapidamente ganhou milhares de seguidores e virou livro. Raphael, who had started all this as an act of justice, discovered something unexpected. A family. Ele se tornou um convidado frequente nos jantares de domingo na casa de Maria, onde comida simples e conversas honestas preenchiam um vazio que seu dinheiro nunca foi capaz de preencher. Talvez o mais surpreendente tenha sido o destino de José Carlos. Após sua transferência, ele criou um programa de mediação entre fiscais e vendedores, promovendo o diálogo e o entendimento mútuo. O programa fez tanto sucesso que outras cidades começaram a replicá-lo. A year later, he sought out Maria again, this time to invite her to be the keynote speaker at the graduation of the first class of inspectors trained under the new model. No dia do discurso, Maria subiu ao palco do auditório da prefeitura. Diante de 200 novos inspetores, ela contou sua história. Não com amargura, mas com esperança. Cada um de vocês tem o poder de destruir ou construir vidas. Escolha construir. Lembre-se de que por trás de cada carroça, cada barraca, cada vendedor, há uma história, uma família, um sonho. Vocês podem ser guardiões da lei sem serem executores da esperança. Quando ela terminou, o público a aplaudiu de pé. 2 anos depois, o caso Maria Helena, como ficou conhecido, foi objeto de estudo em faculdades de Direito e Administração Pública. A destruição de um carrinho de lanches desencadeou uma reforma que beneficiou milhares de trabalhadores. A placa quebrada, sabor do casa, cuidadosamente restaurada e emoldurada. Agora decora a entrada da cafeteria do Montenegro Tech. Abaixo dela, uma placa dourada diz: às vezes é preciso quebrar para reconstruir melhor, em memória de todos os sonhos destruídos que renasceram mais fortes. E assim, o que começou como um dia de destruição e humilhação se transformou em um movimento de mudança e esperança. Maria Helena ainda acorda às 3 da manhã, mas agora não é por necessidade, é por escolha, por amor ao que faz. Seus doces continuam com o mesmo sabor.
O sabor inconfundível de quem cozinha com amor, tempera com esperança e serve com dignidade. No Natal passado, os funcionários da Montenegro Tech fizeram uma surpresa para Maria. Quando ela chegou ao refeitório, encontrou 500 pessoas cantando para ela. Não era aniversário dela, era o aniversário do dia em que ela começou a trabalhar lá. Rafael fez um discurso emocionante. Maria nos ensinou que o verdadeiro sucesso não está em quanto ganhamos, mas em quantas vidas impactamos. Ela transformou este lugar frio de vidro e aço em um lar. É por isso que hoje anunciamos a criação do Instituto Sabor de Casa, que oferecerá formação e microcrédito para vendedores ambulantes que desejam formalizar e expandir seus negócios. Maria não conseguia falar. As lágrimas que caíam agora eram diferentes daquelas do dia em que sua carroça foi destruída. Eram lágrimas de gratidão do realizaco, de uma vida que havia encontrado seu propósito maior. A luta continuou, mas agora ela não estava mais sozinha. A história de Maria Helena se tornou uma lenda real e tangível, provando que a justiça, mesmo lenta, pode prevalecer quando pessoas de bem decidem não aceitar mais o inaceitável. A vendedora Maria Helena provou que a dignidade não se destrói com um chute, ela renasce mais forte, contagiando a todos ao redor com sua luz inextinguível. Muito obrigado por assistir e fazer parte dessa jornada incrível. Se esta história te tocou, curta este vídeo, compartilhe com seus amigos e inscreva-se no nosso canal para mais conteúdo inspirador. Até a próxima!